Meu nome é Bruna, tenho 35 anos e o peso de um império de tecnologia recém-fundado repousa sobre meus ombros. Não é um peso físico, é claro. É o peso da vitória, que se choca violentamente com a lembrança de uma frase cruel. Uma frase que me perseguiu por 20 anos. Você é só uma secretária. Olho para a capa da revista Forbes, que está aberta sobre a minha mesa de centro, polida em ébano. O sol forte do Rio de Janeiro, filtrado pelas janelas blindadas da cobertura, faz o papel couché brilhar de forma quase obscena. Minha imagem está ali, séria, controlada. Ao lado do meu nome, em letras garrafais, está a manchete: a arquiteta silenciosa do futuro brasileiro. Fecho os olhos por um instante e o cheiro salgado e inconfundível da brisa que sobe da praia de Ipanema tenta me acalmar, mas falha. O Rio, que eu amo e odeio em igual medida, sempre foi o palco da minha luta. É lindo, vibrante, mas cheio de fantasmas. Atrás de mim, a porta do escritório deslizante range levemente e meu marido, Matheus, entra. Ele traz 2 xícaras de café, o aroma intenso de grãos frescos da mantiqueira preenchendo o ar. Matheus tem um sorriso cansado, mas orgulhoso. Ele veste um roupão de seda, um luxo que só pudemos nos dar nos últimos 5 anos, quando a startup virou unicórnio e explodiu para a estratosfera. Bom dia, chefe, ele diz, deixando uma xícara ao meu lado e beijando o topo da minha cabeça. Seus lábios são quentes e reconfortantes. Não dormiu, não é? Estava te procurando. Eu não consigo, murmuro, tocando o canto da minha boca que sorri na fotografia da revista. É uma Bruna de fachada. A Bruna profissional. A Bruna que está sentada aqui, agora, sente apenas um frio na barriga que nada tem a ver com sucesso. Eu estava olhando para isso e pensando em meu pai. Matheus suspira, entendendo. Ele sabe que meu pai, que morreu há 3 anos, nunca reconheceu meu valor. Para ele, o ápice da minha ambição deveria ser a secretária executiva perfeita, a sombra eficiente de um homem poderoso. Ele nunca me perdoou por ter abandonado a faculdade de letras para fundar minha primeira empresa, aos 22 anos, com um capital que juntei trabalhando em 3 empregos simultâneos. Ele não teria a menor ideia do que está escrito aí, Bruna. Matheus tenta suavizar, mas seus olhos mostram a mesma dor que a minha. Ele me conhece. Sabe que o reconhecimento dele era o que eu mais buscava. Ele teria... Eu o corrijo, a voz um pouco mais áspera do que eu gostaria. Ele leria 7 bilhões de faturamento e diria que eu devia ter feito algo errado. Ele leria meu nome e diria: você é só uma secretária que deu sorte ou que casou bem. Matheus aperta meu ombro, mas eu levanto, sentindo a necessidade de caminhar até a janela. Lá embaixo, o trânsito da Vieira Solto já fervia. Daquela altura, os carros pareciam pequenos insetos. Rodrigo já acordou? Pergunto, mudando de assunto para respirar. Não posso arrastar Matheus para esse buraco de ressentimento. Nosso filho, que está prestes a completar 10 anos, é o meu foco, a minha razão para manter a sanidade neste furacão. Ainda não. Ele está na fase de virar à noite jogando videogame no tablet, mas prometi que ele pode ficar na piscina hoje. É feriado municipal. Agradeço a Deus pelo feriado. Eu precisava de um dia para absorver isso. Não apenas a capa da Forbes, mas o e-mail que o Dr. Ricardo me enviou ontem à noite, escondido nas entrelinhas dos parabéns formais. Um e-mail que continha a palavra patrimônio e logo em seguida a palavra revisão. A vitória é doce, mas o preço que meus inimigos estão prontos a cobrar, agora que sou inatingível, parece que será infinitamente mais alto. Eu pego a xícara de café, quente e forte. O jogo começou de verdade. E desta vez, não serei apenas a secretária. Olho novamente para a revista. A manchete é inspiradora, mas algo me incomoda no rodapé, numa pequena nota sobre a aquisição de um rival europeu. Lá está o nome de Patrícia, o nome que faria o sucesso se transformar em um campo de batalha. Não é à toa que Dr. Ricardo me alertou. Os abutres estavam chegando. Eu fechei o punho ao lado da xícara, tentando dissipar a onda de adrenalina que a nota sobre Patrícia havia provocado. O sol de outono no Rio de Janeiro ainda não estava forte,
mas a luz que entrava pela janela da nossa sala já anunciava um dia glorioso lá fora. Glorioso e perigoso. Eu precisava me ancorar. Lentamente, eu empurrei a revista Forbes para o canto da mesa de centro, ao lado do controle remoto e de um brinquedo de montar de Rodrigo. A capa, com meu rosto sério e o título chamativo, parecia deslocada no meio do aconchego daquela sala. O tapete bege, o cheiro de incenso de sândalo que eu acendi na noite anterior, as fotos de Mateus e eu na estante. Era isso que importava. O som da chaleira fervendo e o chiado do pão sendo prensado na chapa vieram da cozinha, puxando-me para a realidade das 6:30 da manhã. Não a realidade de fusões de bilhões de dólares e ameaças de aquisição, mas a realidade que construímos tijolo por tijolo. Bom dia, CEO. O café está pronto, disse Mateus, entrando na sala. O cabelo bagunçado e o sorriso cansado de quem havia passado a metade da noite trabalhando em algum projeto de arquitetura. Mas ainda assim, disposto a começar o dia cuidando de mim. Mateus, meu pilar. Ele me estendeu uma caneca que dizia World's Best Secretary. Um presente que ele me deu há uns 10 anos, antes que a empresa de logística se tornasse um império, antes que eu fosse Bruna, a executiva, e não apenas Bruna, a secretária. Bom dia, meu amor. Rodrigo ainda dorme? Perguntei, levantando-me para dar-lhe um beijo na testa. Roncando como um trator. Ele teve uma noite difícil sonhando com o campeonato de futebol de robôs. Deixei ele dormir até às 7. A rotina. Era a cola que mantinha as peças soltas da minha vida agitadas juntas. Por anos, nosso cotidiano foi baseado na privação. Lembro-me do primeiro apartamento, um cubículo perto da Zona Norte, onde o cheiro de fritura do vizinho se misturava ao vapor do meu café instantâneo. Tínhamos que trabalhar em 2 empregos, estudando à noite, contando moedas para pagar a mensalidade da escolinha de Rodrigo. Eu era a secretária de dia e atendente de telemarketing à noite. Mateus era o estagiário de arquitetura que fazia entregas de pizza nos fins de semana. Os 35 anos de idade que eu carregava vinham com o peso de cada noite mal dormida e cada sacrifício. Esta casa, com seu pequeno jardim e o silêncio da manhã, não era um luxo. Era um certificado de quitação de dívida com o nosso passado. Era o motivo pelo qual eu me arriscava, me empurrava e, finalmente, alcançava a capa da Forbes. Não era por vaidade, era para que Rodrigo, que agora tinha seus 10 anos e só conhecia o conforto, nunca precisasse saber o que era o medo de um cheque devolvido. Eu segurei a caneca e senti o calor reconfortante. Mateus me olhava com admiração, mas havia uma sombra em seus olhos. Ele também sabia que a fama trazia consigo a inveja. O que foi? Algum problema na empresa hoje? Ele perguntou, percebendo o quão absorta eu estava. Eu pensei em Dr. Ricardo, na palavra patrimônio, na palavra revisão, e principalmente em Patrícia. A Patrícia que eu havia superado anos atrás, mas que agora parecia ressurgir das cinzas, mais forte e, aparentemente, com sede de vingança. Não podia preocupar Mateus agora. Não antes de ter uma estratégia sólida. Não. Só estou pensando no quanto estamos vivendo um sonho. Um sonho que precisamos proteger, eu respondi. E a palavra proteger soou quase como uma promessa para mim mesma. O sorriso de Mateus se alargou, e ele pegou minha mão. E nós vamos. Sempre protegemos um ao outro, Bruna. Neste momento, um som forte veio do andar de cima. Um baque seguido por um resmungo de criança. Rodrigo estava acordado. Deixa que eu vou lá, eu disse. Mas Mateus já estava subindo as escadas, 2 degraus de cada vez. Fiquei sozinha na sala, olhando para a revista, e pela primeira vez, o sucesso me pareceu uma armadura pesada demais. O aviso de Dr. Ricardo não era sobre a Patrícia corporativa, mas sim sobre a Patrícia pessoal. Eu sabia instintivamente que o campo de batalha seria aqui, nesta sala, neste lar que eu havia sacrificado tanto para construir. A aquisição europeia era apenas o pretexto. A mira deles estava na minha família. O jogo começou de verdade, e o prêmio principal não era a minha empresa, mas sim o meu tudo. Eu precisava ligar para Dr. Ricardo assim que saísse de casa. Eram 6h45, e eu já tinha uma guerra para planejar. O silêncio na sala era tão pesado quanto o meu novo título na Forbes.
Eu ouvia apenas o clique suave do relógio de parede. 6h45 da manhã, e minha vida doméstica parecia estar desmoronando na mesma velocidade que a minha empresa estava escalando novos picos de sucesso. A revista ainda estava sobre a mesa de centro de vidro, refletindo a luz fraca da luminária. Levantei-me, a rigidez do pijama de seda me incomodando. Eu precisava de café. E precisava desesperadamente do Dr. Ricardo. Fui para a cozinha, onde a rotina deveria ser reconfortante, mas parecia estéril. Mateus era quem geralmente organizava a bancada antes de eu acordar, mas hoje havia uma mancha de café seco perto da máquina, e a pilha de correspondência parecia intocada. Abri a gaveta onde eu guardava os documentos importantes, a pasta azul marinho que continha os papéis de Rodrigo e o pequeno estojo de couro que usávamos para guardar notas de emergência. Não era uma grande quantia, mas eu sempre mantinha ali pelo menos R$ 1.000 em notas de 50, para despesas inesperadas com o carro ou a babá. Passei o dedo sobre o estojo. Estava mais leve do que deveria. Abri e contei. Havia apenas R$ 200. R$ 800 haviam sumido. Fechei a gaveta lentamente. R$ 800 não fariam falta para nós. Era o preço de um bom vinho, mas eu tinha certeza absoluta de que havia checado o estojo há menos de uma semana. Mateus nunca pegava dinheiro sem avisar, especialmente dinheiro de emergência. Ele tinha suas próprias contas e cartões. Senti um arrepio frio descendo pela espinha. Era um detalhe insignificante, pequeno demais para ser sequer considerado um roubo, mas grande o suficiente para corroer a base da minha confiança. Nesse momento, Mateus desceu as escadas. Ele estava vestindo uma camiseta de treino, os cabelos ainda úmidos do banho. Rodrigo está bem. Teve um pesadelo bobo. Ele disse com uma voz estranhamente suave. Ah, que bom. Obrigada, meu amor. Ele se aproximou e me beijou a testa, mas seu toque não me transmitiu calor. Seus olhos estavam inquietos, fixos em algum ponto atrás de mim. Preciso sair mais cedo hoje. Ele continuou, indo direto para a cafeteira. O carro está fazendo um barulho estranho de novo. Vou deixar na oficina antes de ir ao escritório. O carro? De novo? Nós o levamos na semana passada. Eu sei, mas estou preocupado. Não quero correr o risco na estrada. É algo no freio, acho. Ele encolheu os ombros, excessivamente casual. Pensei nos R$ 800 perdidos. R$ 800 mal pagavam a troca de óleo, muito menos um problema sério no freio de um sedã importado. Tudo bem, mas me liga e me avisa o que é. Peguei minha bolsa. Eram quase 7 da manhã. Eu já estava atrasada para a primeira reunião interna com o Dr. Ricardo. Preciso ir, Mateus. Não esqueça do almoço com a mãe, combinado? Claro. Vou direto da oficina. Quando me virei para sair, já na porta de vidro da varanda que dava para o nosso jardim na Barra, ouvi o som que quebrou o restante da minha calma. Mateus estava ao telefone, mas a ligação foi cortada bruscamente. Ele não estava falando comigo. Houve um segundo de silêncio, e então um sussurro baixo, quase inaudível, antes de ele desligar completamente. Não consegui distinguir a palavra, mas soou como uma voz feminina. Saí para o sol da manhã. O cheiro de maresia e a umidade do Rio de Janeiro pareciam sufocantes. Entre a Patrícia que estava me esperando em Nova York e o Mateus que parecia estar escondendo uma peça de R$ 800, eu percebi que a verdadeira guerra não era sobre ações, mas sim sobre segredos. E a primeira traição já havia sido cometida, bem ali, na minha cozinha. Eu ligaria para Dr. Ricardo, mas primeiro eu precisava saber quem estava do outro lado daquele sussurro. O ar estava pesado, denso com a promessa de um dia quente e a acidez do meu pânico. Não era apenas a suspeita de uma traição barata por R$ 800, era a possibilidade de Mateus ter se tornado um agente duplo na guerra que eu mal havia começado a travar. A Patrícia em Nova York era uma ameaça externa. O homem que dormia ao meu lado era uma ameaça existencial. Respirei fundo, tentando forçar a volta de alguma racionalidade. Eu precisava do nome. Eu precisava da prova. Mateus não havia saído para trabalhar ainda, mas estava no chuveiro. O som da água jorrando era um tambor ritmado que mascarava meus movimentos. Eu não era uma espiã,
mas a adrenalina me impulsionava. Meus olhos percorreram a cozinha e a sala de jantar, focando no paletó de linho cinza que ele havia deixado cair sobre a cadeira da bancada. As mãos tremiam, e o suor frio escorria pelas minhas costas enquanto eu me aproximava. Não procurei por um celular escondido ou um batom esquecido. Meu instinto me dizia para procurar por algo que explicasse a palavra inaudível, o segredo que valia aqueles R$ 800. Enfiei a mão no bolso interno do paletó. Encontrei as chaves do carro e alguns trocados. No bolso externo, encontrei um guardanapo amassado, e sob ele, um papel dobrado ao meio. Não era um papel comum, mas sim papel timbrado de peso, com uma textura quase áspera. Não parecia ser uma conta. Meus dedos se fecharam em torno dele. Retirei-o rapidamente, desdobrando-o com cautela, como se fosse explodir. Não era um bilhete romântico. O papel era uma carta, datada de anteontem, de um escritório de advocacia que eu não reconhecia. Não era o de Dr. Ricardo. O carimbo era de São Paulo, o que já era estranho, pois nosso único contato corporativo estava no Rio. Meus olhos percorreram o cabeçalho. Não era endereçado a mim. Era endereçado a uma holding chamada Ventura Participações. Li o assunto e o chão pareceu sumir sob meus pés. Confirmação de análise e pagamento de sinal. Aquisição de ações minoritárias. O ar se foi dos meus pulmões. As palavras giravam. Aquisição de ações minoritárias. Mateus não trabalhava com fusões e aquisições, muito menos com ações minoritárias. Ele era o diretor financeiro da minha empresa, sim, mas ele lidava com capital de giro, não com movimentos externos de compra. Seu envolvimento neste tipo de transação, sem meu conhecimento, era impensável. Minha mente lutou para encaixar a peça. Ele estava apenas checando para mim? Não. A carta era endereçada à holding, não a ele. Ele estava agindo como intermediário? Se sim, por que o sigilo? Por que esconder um documento tão importante? De repente, a Patrícia em Nova York não era a única ameaça. Aquele sussurro no telefone e os R$ 800 não pareciam mais ser sobre uma amante. Pareciam ser sobre uma propina, ou pior, o pagamento de um informante. Se Mateus estava comprando ações minoritárias de alguma empresa concorrente ou parceira, ele estava claramente agindo fora de sua alçada. Mas e se ele estivesse comprando ações minhas? Ou trabalhando em conjunto com a Patrícia para desestabilizar a empresa? O som do chuveiro parou. Mateus sairia a qualquer momento. Rapidamente, dobrei a carta de volta tentando não deixar marcas, e a coloquei no bolso externo do paletó. Voltei para a bancada e peguei minha xícara de café, forçando uma expressão de calma. A traição conjugal teria sido dolorosa, mas compreensível. Essa, no entanto, era uma traição que ameaçava destruir a base da minha vida. Meu medo inicial deu lugar a uma fúria fria. Se Mateus estava manobrando contra mim, ele não era mais meu marido. Ele era um rival. Eu precisava ligar para Dr. Ricardo imediatamente. Mas eu não podia mover uma palha antes de saber o que Mateus faria a seguir. Eu tinha um segredo dele. Agora eu precisava saber se o segredo dele era a minha ruína. A porta do banheiro rangeu, e Mateus surgiu, enrolado em uma toalha, sorrindo casualmente. Bom dia, amor. Que bom te ver acordada. Seu sorriso parecia uma máscara barata. O meu, eu tinha certeza, parecia uma careta congelada. A guerra havia acabado de começar, e eu tinha um traidor dormindo no meu próprio campo. Seu sorriso parecia uma máscara barata. O meu, eu tinha certeza, parecia uma careta congelada. A guerra havia acabado de começar, e eu tinha um traidor dormindo no meu próprio campo. Bom dia, Mateus, respondi, levantando-me lentamente, garantindo que meus movimentos fossem lentos e medidos. Eu precisava ser Bruna, a esposa ligeiramente cansada, não Bruna, a CEO prestes a explodir de raiva e estratégia. Aquele foi o pior café da manhã da minha vida. O pão de queijo cheirava a borracha e o café, por mais forte que estivesse, parecia cinzas na minha língua. Mateus falava sobre a reunião de segunda-feira com a construtora, sobre o novo carro que ele queria comprar, sobre o calor infernal do Rio de Janeiro. Eu o ouvia, assentia, mas cada palavra dele era um ruído distante enquanto eu calculava o risco.
O risco era simples. Eu ligava para Dr. Ricardo ou Mateus agia primeiro. Eu não podia ligar no escritório. Ele certamente havia monitorado minhas comunicações corporativas. Eu não podia usar meu celular. Ele era paranoico o suficiente para ter instalado algum software espião. A casa, antes meu santuário, havia se tornado uma prisão de vigilância máxima. Nos 4 dias seguintes, vivi em um estado de vigília constante. Dormi, em média, 3 horas por noite. Meu estômago era um nó permanente, tenso e dolorido. Eu sorria na frente de Mateus até meu rosto doer, e ele sorria de volta. Um sorriso tão sincero quanto uma nota de R$ 3. Comecei a notar as pequenas coisas. O silêncio da casa era ensurdecedor. O som da chave girando na ignição do carro de Mateus, o tilintar do gelo no seu copo de uísque à noite, eram sons de alarme. Eu sentia meu coração batendo, um tambor frenético, toda vez que ele se aproximava. A angústia era física. Meu pescoço estava rígido. Eu comecei a ter dores de cabeça pulsantes que só paravam quando eu me isolava no escritório, fingindo trabalhar em relatórios antigos. A tensão se expandiu para além das paredes da nossa cobertura. No 5º dia, quando saí para buscar algumas correspondências na portaria, notei os olhares. Dona Fátima, a vizinha do andar de baixo, que sempre me cumprimentava com um abraço e um relato sobre suas orquídeas, limitou-se a um aceno seco e apressado. O porteiro, que normalmente gastava 10 minutos reclamando do calor, estava repentinamente ocupado demais. Os boatos eram como a umidade do rio, invisíveis, mas penetrantes e destrutivos. Eles não precisavam de palavras, bastavam os olhares desviados e os sussurros que paravam abruptamente quando eu passava. Eles sabiam que algo estava errado. Talvez soubessem do Mateus. Talvez Mateus tivesse plantado a história de que eu era instável, preparando o terreno para a minha queda. Eu não aguentava mais. Eu estava encurralada, mas eu era uma predadora. Eu não cairia sem lutar. Naquela noite, depois do jantar, uma refeição silenciosa, onde a única conversa foi Mateus elogiando o trabalho da empregada, ele mencionou que precisaria viajar. Preciso ir a São Paulo amanhã, ele disse, casualmente, enquanto lia o jornal financeiro. Negócio rápido. Devo voltar na quinta, talvez na sexta-feira de manhã. Aquilo era tudo o que eu precisava. Uma janela de 48 horas. Meu sangue gelado começou a ferver com antecipação. Certo, amor. Não se preocupe. Cuido de tudo por aqui. Respondi, minha voz perfeitamente neutra. Eu esperei até que Mateus estivesse na cama e a casa estivesse completamente escura, por volta da meia-noite. Eu deslizei para o meu escritório, peguei a chave do cofre que guardava minhas joias antigas e, de dentro dele, peguei um telefone celular descartável que havia comprado anos atrás, em uma viagem ao exterior, para situações de emergência que eu nunca imaginei que fossem tão reais. Com a respiração suspensa, digitei o número do escritório de Dr. Ricardo. Eu sabia que ele atendia emergências a qualquer hora. O telefone tocou 3 vezes, e o som, abafado pelo meu medo, ecoou como um tiro na quietude da casa. Ricardo, sussurrei quando ele finalmente atendeu, minha voz rouca pela tensão acumulada de 5 dias. Sou eu, Bruna. Eu preciso de você. Agora. Onde nos encontramos, Ricardo? Não podemos nos falar por telefone. Preciso de provas em mãos e do seu sigilo absoluto. Minha voz era quase inaudível, um sussurro áspero que tremia contra o microfone do celular antigo. Eu estava curvada sobre a minha escrivaninha de mogno, o cheiro de pó de madeira antiga misturando-se com o suor frio na minha testa. Bruna, respire. Eu estarei no nosso local de sempre no Leblon em 1 hora. O café está fechado, mas tenho a chave dos fundos. Você sabe o que fazer. Venha sozinha. Dr. Ricardo não precisava de detalhes. Sua calma era um bálsamo em meio ao meu pânico. Ele era o melhor advogado de divórcios litigiosos do Rio, e a razão pela qual eu o havia contratado secretamente há 6 meses era exatamente a situação que eu vivia agora. Eu desliguei, senti o pulso martelando furiosamente nas têmporas. Coloquei o telefone descartável de volta no compartimento secreto do cofre, fechei-o e cuidadosamente devolvi a chave ao porta-joias. Cada movimento era lento, calculado,
temendo que o menor ruído entregasse minha insubordinação noturna. Verifiquei o relógio da parede. 1 da manhã. Eu deslizei para fora do escritório, cruzando o corredor polido que levava ao quarto principal. A casa estava imersa em uma escuridão opressiva, exceto pela fresta de luz que vinha da suíte. Eu congelei. A porta do quarto estava entreaberta. Mateus não estava na cama. Ele estava de pé, encostado no batente, vestido apenas com um roupão de seda azul marinho, os braços cruzados sobre o peito. Seus olhos, que na luz tênue pareciam negros e vazios, fixaram-se em mim. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu não conseguia inventar uma desculpa. Ele sabia que eu não estava apenas indo beber água. Que bom que você se levantou, ele disse, a voz terrivelmente neutra, mas cortando o silêncio como vidro. Eu senti sua falta. Onde você estava? Resolvendo o destino da economia mundial no seu escritório? Eu respirei fundo, tentando forjar uma máscara de cansaço. Eu não conseguia dormir, Mateus. Fui verificar alguns documentos do meu pai. Arquivos antigos de contabilidade. Ele deu um passo em minha direção, e o chão de mármore ecoou o som seco de seus pés descalços. O cheiro de seu perfume de lavanda, geralmente reconfortante, agora me nauseava. Não minta para mim, Bruna, ele sibilou, a voz baixando para um tom mais perigoso. Eu não estava dormindo profundamente. Eu sei que você estava usando seu celular de brinquedo, aquele que você comprou naquela viagem ridícula a Genebra, para fingir que tinha negócios importantes de secretária executiva. A palavra me atingiu como um soco. Ele não sabia sobre Dr. Ricardo, mas ele havia acertado na minha única linha de comunicação secreta. Eu não sei do que você está falando. Tentei objetar, mas minha voz falhou miseravelmente. Mateus deu uma risada curta e fria, a zombaria pingando de cada sílaba. Ah, Bruna, você é tão previsível. O que você está fazendo? Tentando mover dinheiro de alguma conta que mal tem R$ 200? Você acha que consegue planejar um golpe sozinha contra mim? Ele balançou a cabeça em escárnio. Eu construí este império do zero. Você só entrou na administração da empresa do seu pai. Depois, que eu reformei toda a estrutura de investimentos. Você acha que consegue me enganar com truques de filme B? Ele se aproximou mais, forçando-me a recuar um passo. A humilhação era palpável. Eu senti as lágrimas queimarem, mas me recusei a deixá-las cair. Você é brilhante em organizar agendas, Bruna. É uma secretária excelente, a melhor que já conheci. Mas você não é uma estrategista. Nunca foi. Eu sei que você está infeliz. Eu posso ver nos seus olhos. Mas tente entender o seu lugar. Você acha que algum advogado de verdade te levaria a sério? Você é a senhora Mateus, e é só isso. Guarde o celular e volte para a cama. O desprezo em seus olhos era mais doloroso do que qualquer tapa. Ele havia resumido meus 35 anos de luta profissional a uma única função desqualificada. Ele se virou, satisfeito por ter me silenciado com sua autoridade masculina. Eu não sou mais sua secretária, Mateus. Eu disse baixinho, mas firme, enquanto ele entrava no quarto. Ele parou na porta, sem se virar. Não? E o que você é, então? Uma empresária? Diga-me, Bruna, o que você vai fazer? Você vai pegar uma caneta e um bloquinho para anotar o próximo passo do seu grande plano? Ele fechou a porta com um clique suave, o som final da nossa relação se quebrando em milhares de pedaços. Eu sabia que, se eu recuasse agora, ele me esmagaria completamente. A humilhação havia me dado a força que o medo havia roubado. Eu precisava agir. Eu tinha 1 hora para chegar a Ricardo. Eu peguei a chave do meu carro, deixando Mateus convencido de que havia vencido a rodada. Ele veria que Bruna, a secretária, era agora a principal acionista de sua ruína. Eu tinha que ser rápida. O ar no interior do carro cheirava a couro e a pânico, mas eu respirei fundo, forçando a adrenalina a se transformar em foco. Mateus estava convencido de que eu estava desmoronando. Eu precisava que ele continuasse acreditando nisso, enquanto eu montava o míssil que explodiria sua vida. Cheguei ao escritório do Dr. Ricardo no Leblon em exatos 45 minutos. Seu prédio era antigo, com elevadores lentos que rangiam em protesto enquanto subíamos ao 10º andar. Bruna, você está pálida, disse Ricardo, fechando a porta de seu escritório com piso de madeira escura.
O cheiro de café forte e papel envelhecido pairava no ar. Não perca tempo com diagnósticos, doutor. Temos 35 minutos até que Matheus note minha ausência prolongada. Meu plano de contingência entra em ação agora. Eu puxei uma pequena unidade USB do bolso. Isto contém a base. Cópias de todas as planilhas financeiras de Matheus Holding dos últimos 3 anos. Eu estava encarregada de organizar a papelada de Matheus para as auditorias trimestrais. Eu não copiei tudo para traí-lo, mas sim para me proteger. Meu pai dizia que uma secretária precavida tem sempre um plano B. Ricardo ligou o pendrive e seus olhos de 40 e poucos anos correram pela tela, fixando-se nas colunas de números. Isto é detalhado, Bruna. Mas onde está a prova do desvio? O desvio está disfarçado de consultoria externa. Lembro-me de Matheus rindo sobre isso há uns 6 meses, dizendo que era o truque mais antigo do livro. Vá para a pasta Projetos Búzios. Procure pela empresa Luminar Serviços. É a empresa de fachada de Patrícia. A tensão na sala era palpável. Eu podia ouvir o clique do mouse de Ricardo, rápido e impiedoso, enquanto ele navegava pelas transações. Enquanto ele analisava o digital, eu me dediquei ao físico. Eu havia pedido a um amigo de confiança que me encontrasse no estacionamento do prédio vizinho para me entregar a chave da minha caixa de segurança particular. Corri rapidamente até o encontro, sentindo o suor frio na nuca sob o calor do sol do Rio. Ao voltar para o escritório de Ricardo, eu segurava uma pesada caixa de metal, contendo meus 5 extratos bancários mais cruciais e as escrituras de um pequeno apartamento que comprei em meu próprio nome há 10 anos, usando o dinheiro que meu pai havia me deixado. Isto me blinda da alegação de que sou dependente financeira. Eu tenho minha própria reserva, eu expliquei, colocando a caixa sobre a mesa. Mas o importante é isso. Eu puxei 5 folhas amareladas, cópias de cheques de grandes valores que Matheus havia assinado diretamente para Patrícia, todos datados dos últimos 12 meses. Ele jurou que Patrícia era apenas uma colega de trabalho. Não era. Ela é sócia no desvio. Esses valores somam mais de 5 milhões de reais, foram retirados das contas da empresa e justificados como empréstimos pessoais para Matheus. Mas o destino final era ela. Ricardo levantou a cabeça, finalmente parando de olhar para a tela. Seu rosto estava sério, quase admirado. Isso não é um divórcio litigioso simples, Bruna. Isso é fraude fiscal. E dado o valor, isso pode ser lavagem de dinheiro. Com essa prova, não só você leva a empresa, mas ele vai para a cadeia. O que eu estava prestes a fazer era a coisa mais perigosa que já fiz. Mas a visão da humilhação em Matheus era a minha única recompensa. Eu sorri, um sorriso que não chegava aos meus olhos. Comece a trabalhar nos papéis. Quero o bloqueio de todos os ativos dele nas próximas 48 horas. E doutor? Eu continuei, inclinando-me sobre a mesa, sentindo o cheiro do meu próprio perfume caro, misturado ao cheiro metálico da vingança. Certifique-se de que ele não saiba que eu sei da Luminar Serviços ainda. Eu quero ver o pânico em seus olhos quando ele perceber que a secretária sabia ler as entrelinhas. O cheiro metálico da vingança era inebriante. Eu deixei Dr. Ricardo, sentindo a adrenalina correndo em minhas veias como um líquido frio e potente. Eu precisava do corpo do crime. Luminar Serviços era a arma, mas eu precisava da impressão digital de Matheus nela. Cheguei em nosso apartamento na Zona Sul por volta da 1h40 da madrugada. O Rio de Janeiro dormia sob uma névoa pesada de umidade e poluição, mas minha mente estava mais desperta do que nunca. Rodrigo estava na casa da minha mãe, o que me dava tempo e silêncio absolutos. Matheus não estava. Provavelmente em algum hotel de luxo, consolado pela sua nova amante, Patrícia, ou quem quer que fosse. Ele achava que havia vencido a primeira rodada. Eu me dirigi ao escritório dele. Aquele espaço que antes era sagrado para mim, o lugar onde construímos nossos sonhos, agora parecia um mausoléu. Eu acendi apenas a pequena luminária de mesa de latão. O cheiro de tabaco cubano e couro velho pairava no ar. Eu caminhei até a estante de carvalho, onde repousavam os pesados tomos de direito comercial que ele nunca abria.
Atrás deles, eu sabia, estava o cofre embutido na parede. Ele havia me mostrado a existência dele nos nossos primeiros anos, dizendo que continha apenas títulos antigos da empresa e apólices de seguro. Mateus era um homem de hábitos. Ele nunca mudava senhas. Eu me agachei, sentindo o joelho protestar levemente contra o tapete persa caro. Com os dedos tremendo de antecipação, disquei a combinação que ele usava há 15 anos, o dia em que nos conhecemos, seguido pelo aniversário de 5 anos de Rodrigo. 8, 19, 2, 1000 e 10. O mecanismo interno fez um ruído suave, um clique de ferro contra ferro, e a pesada porta cedeu. Lá dentro, na primeira prateleira, estavam exatamente os títulos e papéis que ele mencionara. Eu os tirei, um por um, sentindo a aspereza do papel amarelado em minhas mãos. O cofre era mais profundo do que parecia. No fundo, senti algo frouxo. Era uma placa de aço, coberta por um veludo gasto, que funcionava como um falso fundo. Eu usei o cortador de cartas de prata que estava sobre a mesa como alavanca. Com um rangido agudo, o painel saltou. Meu coração parecia parar, não de medo, mas de uma compreensão gelada. Havia 3 pastas cinzentas, finas, sem identificação. Eu peguei a primeira, abrindo-a sob a luz fraca da luminária. Dentro, não apenas as planilhas da Luminar Serviços que Dr. Ricardo havia intuído, mas uma série de transferências bancárias internacionais e balanços assinados e autenticados por um tabelião em Curaçao. O valor total desviado nos últimos 4 anos era estarrecedor, mais de 50 milhões de reais. Era fraude fiscal e lavagem de dinheiro em escala industrial. Eu cambaleei, apoiando-me na mesa. A segunda pasta continha algo pior. Eram documentos pessoais. Não apenas cópias de passaportes, mas um contrato de aquisição de um imóvel luxuoso nas Ilhas Cayman. O comprador era Mateus, e a coproprietária, identificada em cada linha do documento, era Patrícia. O choque foi físico. A respiração saiu de mim em um silvo doloroso. Patrícia não era apenas a amante. Ela era sua cúmplice, a sócia silenciosa. Mateus havia me feito de boba por anos, me desdenhando como a secretária burra, enquanto Patrícia, a mulher que ele colocou como fachada em seu esquema de fachada, esperava pacientemente no Caribe com metade de nossa fortuna. Eu abri a terceira pasta, e ali estava o golpe final, cópias de um certificado de casamento. Mateus e Patrícia estavam casados legalmente, em uma cerimônia discreta em Anguila, há exatos 2 anos. Não era apenas divórcio. Não era apenas fraude. Era bigamia. Era roubo agravado por crueldade. Eu soltei uma risada rouca e fria que ecoou no escritório vazio. A visão da assinatura dele e a de Patrícia juntas, selando o acordo de traição e crime, queimava meus olhos. Mateus achava que eu estava procurando por uma conta secreta. Eu encontrei o futuro dele, e eu o segurava desfeito em minhas mãos. A secretária não apenas leria as entrelinhas, ela iria transformá-las em evidência irrefutável para mandá-lo para uma cela fria, longe de Patrícia e de seus 50 milhões de reais. O jogo tinha acabado de começar de verdade, e eu tinha a bomba. O relógio de pêndulo na sala, presente de casamento de meus sogros, bateu às 10 badaladas, e eu não me movi. Eu estava sentada na ponta da poltrona de couro de Mateus, a certidão de casamento de Anguila dobrada em 4 e colocada sobre a minha coxa. Eu tinha me permitido chorar por exatos 10 minutos, uma crise silenciosa e gelada que esgotou toda a minha reserva de lágrimas. Agora, só restava a casca, dura e vazia, pronta para o impacto. Ouvi o motor do carro dele parando na garagem, seguido pelo som familiar do elevador privativo subindo. Ele assobiva uma melodia irritante. Provavelmente Patrícia havia lhe contado a piada da semana. Quando a porta do escritório se abriu, Mateus estava eufórico. Ele tirou o blazer, afrouxando a gravata de seda azul, e sorriu, um sorriso amplo e falso que costumava me derreter. Agora, ele apenas me enojava. "Bruna, o que faz acordada a essa hora?" "Pensei que estivesse na cama", ele disse, sem esperar resposta. "Tivemos um dia excelente. O negócio dos imóveis de Anguila está fechado.
50 milhões de reais, amor. 50 milhões. A palavra anguila flutuou no ar como um cheiro pútrido. Eu me levantei devagar. A sala estava iluminada apenas pela luz fraca do abajur, mas a luz era suficiente para ele ver a tensão no meu rosto e o papel amassado em minha mão. Anguila, eu repeti, a voz rouca, como se tivesse engolido areia. Sim, um lugar que você parece gostar muito. Tão bonito que resolveu se casar lá. O sorriso dele vacilou. Ele franziu a testa, o desconforto misturando-se à irritação. Do que você está falando, Bruna? Não estou com cabeça para seus joguinhos. Eu não respondi com palavras. Eu desdobrei o papel e o joguei na mesa de ébano, fazendo com que o som seco ecoasse. Era o certificado de casamento. Mateus e Patrícia. Assinaturas. Selos. Data. 24 de agosto de 2 anos atrás. Mateus deu um passo à frente. Seu rosto ficou pálido, branco como gesso. Ele pegou o papel, as mãos trêmulas, lendo e relendo, buscando um erro, um defeito de impressão, uma forma de negar a realidade que o golpeava. Isto é falso. Ele gaguejou. A voz dele era um murmúrio fraco. Não, Mateus. Minha voz era surpreendentemente calma, fria como o gelo do Alasca. O Dr. Ricardo confirmou a autenticidade com o cartório local hoje pela manhã. É absolutamente real. Você e Patrícia estão legalmente casados há 2 anos. Ele jogou o papel de volta na mesa, o som agora estridente. Seus olhos se arregalaram em fúria pura. Você mexeu nas minhas coisas! Você invadiu a minha privacidade! Sua secretária insolente! O xingamento, aquele rótulo que meu pai usou por anos, que ele próprio usou para me diminuir, funcionou como um choque elétrico. A dor da traição era uma faca afundando e girando no meu estômago. Eu levantei a mão, indicando o documento. Não é invasão, Mateus. É evidência. Evidência de fraude, de bigamia e de roubo. Você me fez assinar documentos como sua esposa legal enquanto você já era marido de outra pessoa. Todo o lucro dos últimos 2 anos é fruto de um crime. Ele tentou avançar sobre mim, os músculos tensos, mas eu me afastei rapidamente. O instinto de Mateus sempre foi a agressão, a intimidação física. Você não vai fazer nada. Ele sibilou, os dentes cerrados. Você é Bruna! Você me ama! Você não vai destruir a vida de seu filho, Rodrigo, e a sua por causa de um papel idiota. O papel idiota te garante 10 anos de cadeia, Mateus. Não sou mais a Bruna que te ama. Sou a Bruna que fará você pagar por cada minuto que me fez de idiota, por cada mentira que contou a Rodrigo, por cada centavo que roubou. O Dr. Ricardo já está redigindo o pedido de prisão preventiva. Amanhã, ao meio-dia, a polícia vai bater nesta porta. A ameaça era real. Ele cambaleou para trás, o pânico tomando o lugar da raiva. Ele não me via mais como uma esposa. Ele via uma promotora, uma executora. Bruna, nós podemos conversar. Podemos resolver isso. Eu dou a metade, 30 milhões, 40. Ele suava frio, implorando pela primeira vez em 15 anos de casamento. Sua oferta é gentil, mas irrelevante, respondi, pegando o certificado e o guardando dentro da minha bolsa, ao lado de um gravador que capturei toda a nossa conversa. Você nunca me deu a opção de negociar minha dignidade. Agora, você não tem a opção de negociar sua liberdade. Deixei-o lá, parado no meio da sala de estar, aterrorizado e sozinho. A vingança, eu descobri, tinha o cheiro limpo e ácido do papel timbrado de um cartório estrangeiro. A secretária tinha encontrado a porta do futuro dele, e ela estava trancada por dentro. A chave estava no meu bolso, e eu estava pronta para entregá-la à justiça. O fim daquela noite era apenas o começo de uma guerra total. A chave fria do meu carro parecia queimar minha palma enquanto eu saía da mansão. O portão de ferro forjado fechou-se atrás de mim com um gemido lento e pesado, selando a minha velha vida e o terror de Mateus dentro daquelas paredes opulentas. O ar da madrugada carioca, sempre pesado com a umidade e o cheiro distante do mar, nunca me pareceu tão puro. Eu respirei fundo, absorvendo a sensação de que, finalmente, depois de 15 anos de submissão disfarçada de casamento, eu não estava mais lutando para sobreviver.
Eu estava executando a vitória. O gravador no meu console, ao lado daquele certificado de ações estrangeiras, era o meu bilhete de loteria e a sentença de morte financeira de Matheus. Dirigi diretamente para o apartamento de Dr. Ricardo, embora fossem quase 3 da manhã. Ele me esperava, já vestido, com a formalidade impecável de um juiz. O apartamento dele cheirava a café fresco e papel timbrado, o cheiro de negócios sérios. Bruna, ele disse sem rodeios, pegando a pasta que eu estendi. O que temos aqui? Temos tudo, doutor. O certificado original de um ativo não declarado no exterior e a confissão dele, gravada, de que ele tentou me subornar com a metade, depois 40 milhões, para que eu calasse a boca. Ele estava apavorado. Disse que não podia perder a liberdade. Dr. Ricardo colocou os óculos de leitura e inseriu o pequeno gravador na mesa, ligando o play. A voz arrastada e suada de Matheus preencheu a sala. O advogado ouviu sem piscar, a mandíbula tensa. Quando o som parou, o silêncio era tão denso que podíamos ouvir a sirene solitária de uma ambulância passando na Avenida Atlântica, 3 andares abaixo. Isso. Dr. Ricardo limpou a garganta, voltando-se para mim. Não é mais apenas um divórcio litigioso. É fraude fiscal internacional, tentativa de suborno e evasão de divisas. Com este certificado, a Receita Federal e a Justiça Americana vão se interessar profundamente pela sua empresa e pelos seus ativos. Ele não perderá apenas o casamento, Bruna. Ele perderá o chão. O processo que se seguiu foi rápido e brutal, orquestrado com a frieza cirúrgica de Dr. Ricardo. Em menos de 48 horas, o mandado de busca e apreensão havia sido emitido. Eu estava na minha nova cobertura, que eu havia comprado em meu próprio nome meses antes, com vista para a lagoa, tomando meu primeiro café da manhã tranquila em anos. A televisão estava ligada em um canal de notícias financeiras. Exatamente às 9 da manhã, o plantão foi interrompido. A imagem na tela era inconfundível. O prédio luxuoso da sede da Matheus Holding, no centro do Rio, estava cercado por viaturas da Polícia Federal. Repórteres e cinegrafistas formavam um mar de caos e flashes. O meu telefone tocou. Era Dr. Ricardo. Eles o pegaram, Bruna. Foi no saguão, na frente de todos os funcionários e dos outros CEOs do prédio. Ele está detido para prestar depoimento sobre os ativos não declarados e a suspeita de lavagem de dinheiro. Não senti alegria. A vingança não era uma explosão de euforia, mas sim um alívio frio e implacável. Eu não estava celebrando a queda de Matheus. Eu estava celebrando a minha ascensão. Olhei para o Rio de Janeiro que se estendia sob mim. O Pão de Açúcar, a Guanabara, a vastidão da metrópole onde meu pai dizia que eu seria apenas uma secretária. Matheus não apenas perdeu o controle das suas empresas. Ele perdeu o nome, o prestígio. Em uma semana, a notícia do seu envolvimento em um esquema de desvio de 30 milhões de dólares para uma ilha fiscal, articulado e desvendado pela esposa que ele desprezou, estava em todos os jornais. A humilhação era total. Minha vida, que havia sido um sussurro, agora era um grito na mídia. Mas o meu foco era maior do que a fofoca. Matheus estava na cadeia, aguardando julgamento, isolado e arruinado. Eu tinha a liberdade, mas ainda precisava consolidar o império que eu havia construído nas sombras. Havia uma última peça a ser movida para garantir que Bruna, a secretária, se tornasse Bruna, a CEO. A capa da revista Forbes não era apenas um sonho, era a prova final de que eu não dependia da queda de Matheus, mas da minha própria engenhosidade. Eu precisava garantir que ele soubesse disso. A reunião final estava marcada. Eu só precisava limpar a sujeira que sobrou. O cheiro de café expresso forte misturava-se ao aroma de couro novo e ao lustra-móveis industrial da minha sala. Não era o escritório abafado e cinzento de Matheus. Este, no 25º andar de um prédio espelhado na Barra, era meu. A luz entrava pelas janelas do chão ao teto, banhando a mesa de pau-ferro onde se empilhavam contratos e relatórios financeiros. A agitação da mídia, a princípio um tsunami, havia se transformado em maré baixa, um murmúrio distante. Matheus estava onde deveria estar, sob custódia.
aguardando que o Dr. Ricardo desmontasse completamente sua estrutura financeira fraudulenta. O que antes parecia um castelo impenetrável, agora era um amontoado de notas promissórias e ligações com paraísos fiscais. Eu observava o Rio de Janeiro se estender lá embaixo, uma tapeçaria caótica de morros e concreto. Por muito tempo, minha vida tinha sido confinada a um escritório auxiliar, sussurrada ao telefone, vista apenas através da sombra de um homem. Agora, eu via o panorama completo. Havia cicatrizes, claro. Não há como desmantelar uma vida de 15 anos sem sentir o estalo da ruptura nos ossos. Mas essas cicatrizes não eram feias. Eram provas de sobrevivência. Elas eram o testemunho de que Bruna, a secretária, não havia morrido, mas tinha se transformado em algo mais forte, mais afiado. Dr. Ricardo entrou, com sua pasta de couro gasta e um sorriso cauteloso. Bom dia, Bruna. O último lote de ações da Siderúrgica Norte foi transferido. Com isso, a holding principal está limpa. 87% sob o seu controle total. Você é a CEO, incontestavelmente. Eu assenti, pegando a caneta dourada que ele havia me dado. Meu nome, em letras cursivas, já estava impresso nas minutas. Bruna. Não, senhora Mateus. E quanto aos milhões escondidos na ilha Cayman? Perguntei sentindo um nó frio no estômago. Aquela sujeira não podia me contaminar. Isolamos completamente. Isso pertence ao processo criminal de Mateus. A promotoria vai confiscar tudo. Você se afastou legalmente a tempo. Sua empresa é legal, sólida. O que ele fez, fica com ele. Era o que eu precisava ouvir. A linha divisória entre a engenharia financeira que me salvou e a fraude que o condenou tinha de ser absoluta. A Forbes não publicaria a foto de uma criminosa, mas de uma empresária. Meu olhar recaiu sobre a maquete de papel que estava em um pedestal no canto da sala. Era o projeto do novo centro de pesquisa que eu pretendia financiar. Um investimento de 150 milhões de reais, que provaria que o meu império tinha raízes em algo mais profundo do que a vingança. Tinha raízes na visão. Eu não estava mais com pressa. A justiça trabalhava no seu próprio ritmo, e a burocracia, aquela mesma que Mateus sempre usou para se proteger, agora me blindava. Marquei o encontro para amanhã. Eu disse a Ricardo, minha voz firme. Não no presídio, mas na sala de visitas reservada do tribunal, como ele solicitou. Será a última vez. Ricardo franziu a testa. Tem certeza? Você não precisa vê-lo. Eu preciso, Ricardo. Eu preciso que ele me veja. E que ele ouça. Eu não quero que ele pense que estou construindo tudo isso nas entrelinhas de seu fracasso. Preciso que ele entenda que eu já estava construindo a ponte para a minha própria liberdade há muito tempo. Levantei-me, contornando a mesa. O sol de meio-dia ofuscava a cidade. Eu peguei a prova de impressão da capa da revista que estava guardada em uma gaveta. A fotografia era perfeita. Eu, olhando diretamente para a câmera, sem medo, sem a sombra de Mateus. Bruna. A revanche silenciosa da secretária. Amanhã, eu iria visitá-lo. Eu iria até o lugar frio e escuro onde ele estava e levaria a luz do meu sucesso como um espelho para sua ruína. Eu tinha que garantir que, enquanto ele apodrecia, ele soubesse que eu estava brilhando. Mas antes, havia um último telefonema que eu precisava fazer. Não para o Dr. Ricardo, mas para meu filho, Rodrigo. A reconstrução começava em casa. O último telefonema. Eu peguei meu celular e disquei o número de Rodrigo. A linha chamou 3 vezes antes que ele atendesse, a voz ainda um pouco distante, carregada da confusão dos últimos meses. Mãe? Oi, meu amor, sou eu. Você está bem? Sentei-me novamente, mas não na cadeira de executiva. Sentei-me no parapeito da janela, sentindo o calor do sol do Rio de Janeiro aquecer o tecido do meu vestido. Não era mais a empresária fria. Era Bruna, a mãe. Eu estou bem, mãe. Quer dizer, Dr. Ricardo me ligou e disse que a situação do pai é irreversível. É muita coisa para digerir. Eu sei, filho. E não precisa digerir sozinho. Eu só queria que você soubesse que, independentemente de Mateus, a nossa vida não acabou. Ela está apenas começando. Respirei fundo, sentindo uma leve brisa salgada entrando pela janela do meu escritório na Avenida Rio Branco.
Você tem 35 anos, Rodrigo. É hora de você construir o seu próprio nome. Eu te dou todo o apoio que precisar, mas a sombra dele não pode mais pairar sobre nós. Ela foi extinta. Eu cuidei disso. Ele demorou um momento para responder. Eu te amo, mãe. E estou orgulhoso de você. Eu vi o que você fez. Eu também te amo, filho. Muito. Esteja em paz. A gente se fala amanhã à noite. Desliguei, sentindo que um peso de 10 anos havia sido tirado das minhas costas. Rodrigo estava seguro. O que restava agora era a limpeza final. Amanhã era o dia. Vestida em um terninho cinza chumbo, que combinava perfeitamente com a frieza do ambiente que eu visitaria, atravessei o Rio de Janeiro em direção ao complexo penitenciário onde Mateus estava detido. O cheiro de desinfetante forte e umidade velha sufocava o ar. O contraste com o cheiro de café expresso e couro fino do meu escritório era um soco no estômago. A sala de visitas era pequena, escura, e a mesa de metal parecia feita para reforçar a miséria. Mateus entrou. Ele parecia velho, pálido, e o terno de grife havia sido trocado por um uniforme caque que caía de maneira ridícula sobre seus ombros. O poder que ele exalava antes havia se transformado em medo. Ele forçou um sorriso vazio. Bruna, é bom ver você. Você sabe que isso é só um mal-entendido, não sabe? O Dr. Ricardo vai resolver. Interrompi-o, colocando a prova de impressão da revista Forbes sobre a mesa fria. O papel brilhante refletiu a luz fraca da lâmpada, cegando-o por um instante. Mateus parou de falar. Seus olhos esquadrinharam a manchete, o olhar duro, a fotografia sem retoques da mulher que ele subestimou por 2 décadas. Ele tentou rir, um som seco e patético. O que é isso? Uma piada? Propaganda barata de uma secretária? Peguei a revista de volta, deslizando a ponta dos meus dedos sobre meu próprio nome impresso em fonte capital. Olhei-o diretamente nos olhos. Eu não senti raiva, apenas uma profunda, cansada satisfação. Meu pai dizia, você é só uma secretária, Mateus. E você repetiu isso por 20 anos. Você me viu construir pontes, gerenciar crises, organizar seu império, e mesmo assim, para você, eu era apenas a mulher que marcava reuniões. Fiz uma pausa. A satisfação começou a borbulhar, doce e justa. Mas aqui está a verdade, Mateus. O que você chamava de ser apenas uma secretária era, na verdade, eu controlando todas as entradas e saídas do seu mundo. Eu não era uma assistente. Eu era a fundação que você se recusou a reconhecer. E quando a fundação decidiu se mover, todo o seu castelo caiu. Ele abriu a boca para argumentar, mas eu o silenciei com um movimento da mão, um gesto de poder que ele nunca me permitiu fazer. Sua ruína não foi Fábio, não foi Patrícia, foi minha paciência. Foi a minha estratégia silenciosa. Agora, enquanto você reflete sobre suas escolhas aqui, eu estou comprando os ativos que você perdeu. E para o registro, hoje, eu não sou uma secretária. Eu sou a dona. E você é apenas uma nota de rodapé na minha história de sucesso. Levantei-me, deixando a capa da revista para trás. Ao sair, não olhei para trás. A vingança, eu percebi, não era o que me libertou. O que me libertou foi a construção da minha própria ponte. Eu parei de me definir pelo que Mateus achava que eu era e comecei a me definir pelo que eu era capaz de fazer. E eu era capaz de fazer tudo. De volta ao meu carro, enquanto o Rio de Janeiro passava rápido pela janela, senti a leveza de ser Bruna. A CEO, a mãe de Rodrigo, a mulher que não se curvava mais. O sucesso não era a capa da revista, nem o dinheiro. Era o direito de nunca mais permitir que a voz de um homem definisse o meu valor. Eu era a arquiteta do meu próprio destino, e essa era a única coisa que importava. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar da Bruna. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir e que Deus abençoe seu caminho.